é do apóstolo Pedro, ainda falando sobre visões, porque isso é muito importante. Eu encontrei com uma pessoa aí, um dia desse aí, e a pessoa está num dilema, sabe? Eu achei a pessoa assim, muito assim, com ansiedade. Eu só parei o carro para cumprimentá-la, entendeu? Mas aí a pessoa já estava assim, meio abafada. Ora por mim, eu pensei, né? Ela está de máscara. Eu pensei, será que é por causa dessa pandemia que ela quer ir embora, né? Aí eu fui embora. Mas depois eu cheguei lá em casa e fiquei pensando, eu comentei com a pastora Ângela. É porque tem alguém que fica falando com ela a respeito de mudar de igreja. Aí eu percebi que ela está com dificuldade. Ao mesmo tempo que ela quer vir para a nossa igreja, ela tem dificuldade de deixar dela. Aí ela encontra com alguém que acaba falando com ela para vir para cá. Aí ela ouve isso. Quer dizer, eu nem estava sabendo, eu percebi que era isso. Mas aí eu fiquei pensando, você já pensou se Deus der para ela lá um sonho, né? E naquele sonho ela consegue perceber que ela está ou na videira ou permanece na igreja dela. E na hora que ela acordar, ela sente uma paz e Deus fala com ela. Esse sonho quer dizer isso para você, ou seja, se ela sonhar que está aqui, Deus pode falar que esse é para você ir para lá. Se ela sonhar que ficou lá, Deus pode usar o sonho e falar que é para você ficar aqui. Resolve o problema dela. Porque ela está realmente meio angustiada. Não é uma senhora nova mais, sabe? Já passou dos 70, entendeu? A pessoa nessa idade, ficar nessa angústia ainda, né? Para saber se fica em uma determinada igreja ou se vai para outra, não é fácil para a pessoa. Mas aí eu fiquei pensando que Deus fala conosco através de visões e sonhos. Então, o irmã Efigênia, esse aí é o nosso objetivo. E domingo passado nós falamos sobre isso. Se eu perguntar para você, quantos querem ter palavras proféticas, visões e sonhos aqui? Amém. Amém. Todos vão falar que querem. Se você está certo. Mas qual é a chave para ter essas coisas? A chave é você gastar tempo com Deus. Entendi. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa, né, Crisângela, ela pode ficar gastando tempo assim com televisão. Como que ela vai receber visões de Deus e sonhos de Deus se ela fica o tempo todo só na frente da televisão? Então ela precisa, a chave é essa, é gastar tempo com Deus e pedir. Porque às vezes ela gasta tempo com Deus, mas acha que não precisa dessas coisas. Então a chave é tirar tempo para gastar com o Senhor, e nesse tempo que está investindo com Deus, é pedir para receber de Deus visões, sonhos e palavras proféticas. Porque a Bíblia, ela já é a palavra de Deus falando conosco. Deus fala conosco através da sua palavra, mas Ele fala conosco também através de visões e sonhos. Então, por que eu estou muito repetitivo nesse ponto? É porque nós precisamos conversar agora esse ano, já que nós recebemos uma palavra, que nós vamos ter um grande avivamento, é você também pedir a Deus para você receber na sua casa visões e sonhos vindos da parte de Deus. Começa a pedir. A chave é gastar tempo com Deus e pedir. Agora, depois que você teve um momento de oração ali, né? Aí o que você faz? Você pode colocar uma música e fica ali deitado, relaxado, ouvindo a música. Às vezes, naquele período que você está ouvindo a música, o Senhor pode te dar uma visão. Amém, irmãos? Mas precisa ficar em algum momento esperando. Mas precisa investir tempo com o Senhor. Amém? Por isso que o salmista Davi falou que um dia na casa de Deus vale mais do que em outros lugares bíblicos. Mas quando eu falo casa de Deus, eu estou falando desse local. Mas a igreja não é a casa de Deus? Então significa que quando você está junto com os irmãos, seja aqui no culto, ou seja na célula, você está junto com a casa de Deus. Então você está em um lugar muito melhor do que todos os outros. Porque neste mundo, o que é de Deus nesse mundo é a igreja. Você nunca pode falar assim, apesar de ter gente que fala, o Brasil é do Senhor Jesus. Não, do Senhor Jesus é a igreja. Você só pode dizer que o Brasil é do Senhor Jesus se todos os brasileiros fossem convertidos a Cristo. Aí você poderia dizer que aquela nação é do Senhor Jesus. Mas nós não temos todos convertidos, né? Agora, você pode pedir a Deus para abençoar a nossa nação, para podermos ter liberdade para pregar o Evangelho, não é isso? A Deus abençoar a economia do país, mas você nunca pode pedir a Deus que isso aqui virá um céu.
porque só vai virar um pedaço do céu realmente é quando Jesus voltar. O dia que Jesus vier aqui para reinar, aí sim, ele que vai pôr ordem na casa. Mas enquanto esse dia não chega, nós vamos ter muitos problemas nesse mundo. Mas interessante que vai ter problemas no mundo, mas para os filhos de Deus tem solução. Está vendo o bom de você servir ao Senhor? É essa visão que Deus quer dar para nós. O mundo pode estar em trevas, mas você vai ter luz. O dia que Deus tirou o povo de Israel do Egito, houve trevas em todo o Egito, mas lá no meio do povo de Israel houve luz. Então, vai ter dificuldades no mundo por causa do pecado. Mas nós não estamos aqui, não é para desejar o mal para as pessoas, mas Deus vai fazer você prosperar, porque quando vier uma determinada crise, você como filho de Deus vai ajudar aquele que está desprovido de alguma coisa e ser ajudado por você. Então não é que Deus vai te prosperar no meio da crise para você ficar desfrutando e vendo o seu vizinho que não é crente sofrendo. Não é para isso. Então significa que nós temos uma bênção especial, que nós somos filhos de Deus, mas não é para guardar só para nós, é para abençoar aqueles também que precisarem de nós em algum momento. Quem é que vai precisar? É o mundo sem Cristo mesmo, porque quando vem crise no mundo, ela afeta o desemprego em muitas pessoas. Agora o Filho de Deus vai ter o seu emprego, é porque ele é sustentado pelo Senhor, e ele vai abençoar o outro que está passando por dificuldades em alguma área da sua vida. Amém? Então Deus quer que nós enxergamos assim, que nós somos cidadãos do céu, nós somos sal e luz desse mundo. Nós estamos aqui não é para condenar o mundo, nós estamos aqui é para ajudar as pessoas a ter o acesso a Cristo. Ano passado que teve a pandemia, né, e ela já está acabando, graças a Deus, né, mas o que acontece? Mas foi o ano para você pregar do amor de Deus e não de condenação. Teve muitos pregadores que usou a pandemia para falar que é juízo de Deus. Mas nós, como videira, nós não fizemos isso. A pandemia não foi Deus que mandou, então não é juízo de Deus. Agora, a mensagem que nós demos ano passado foi que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso abrigo, e que foi uma oportunidade para muitos também conhecerem o amor de Deus. Então não foi juízo de Deus. Porque se pandemia fosse juízo de Deus, você então não poderia pedir para ter vacina, você não poderia pedir para ter remédio, porque juízo de Deus é juízo de Deus. Como é que você vai pedir um remédio? Então, quando é juízo de Deus, homem nenhum pode impedir o juízo de Deus. O juízo de Deus virá um dia. E esse dia na Bíblia chama-se a grande tribulação. Mas nós não chegamos a esse dia ainda. Esse dia virá após o arrebatamento da igreja, né? Então, se você está aqui, porque não houve arrebatamento, né? Amém? Então você tem que dizer amém por isso, né? Então veja bem. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 2, a palavra de Deus assim: pensai nas coisas lá do alto, mas não na que são da terra. Agora, o que tem na terra? Nós temos a nossa vida no dia a dia, você não vai esquecer essas coisas. Mas quando a Bíblia fala para pensar nas coisas que são do alto, o que ela está querendo dizer é o seguinte: você vai viver a sua vida normal aqui na terra, mas o seu coração mesmo tem que estar nas coisas de Deus, porque as coisas ali são passageiras. Porque onde você coloca o seu coração, é isso. Aquilo que você coloca o seu coração é que vai te acompanhar. Então você coloca o coração seu nas coisas do céu, você vai ter a sua vida aqui na terra, mas você vive normalmente aqui, mas o seu foco é nas coisas celestiais, né? Colossenses capítulo 3, verso 2. Então nós precisamos ter a nossa visão ampliada. O que é uma visão ampliada? A gente enxergar as coisas mais com os olhos de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, o homem natural ele não entende as coisas de Deus. Por quê? Ele só analisa mentalmente. Agora o homem espiritual, ele percebe as coisas de Deus pelo Espírito. Então nós precisamos de enxergar as coisas com os olhos de Deus, né? Ver as coisas com os olhos de Deus. Irmãos, olha aqui. Existe a nação de Israel. Mas a nação de Israel que existe hoje, eles precisam também aceitar Jesus para ir para o céu, certo? Mas eles têm uma promessa de Deus lá, por causa de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Israel é povo de Deus hoje, mas é povo de Deus no sentido para cumprir promessas de Deus aqui na terra. Então ninguém consegue acabar com aquela nação, porque Deus escolheu aquela nação. Jesus veio do meio dos judeus.
Foi lá que Jesus nasceu. Então Deus tem promessa para cumprir lá. Mas não significa que todo judeu é salvo. Para ir para o céu, ele precisa aceitar Jesus como Salvador. Mas o que eu quero dizer para você é que, enquanto nação aqui na terra, Deus tem promessa para aquele povo. Então, por isso que, há um tempo atrás, eu comecei a perceber o seguinte: olha, são duas coisas diferentes. Israel é uma nação que Deus tem promessas para cumprir lá. Inclusive, o templo vai ser reconstruído lá. Jesus, no final da grande tribulação, vai voltar lá no Monte das Oliveiras. Jesus vai reinar 1000 anos aqui, e o trono dele vai ser estabelecido em Jerusalém. Então significa que tem algo especial reservado para essa nação. Você não pode negar isso. Agora, a igreja é uma nação de pessoas que reconheceram Jesus como Salvador. Agora, a nação de Israel, na grande tribulação, vão reconhecer que Jesus é o Messias, que eles não creram nele quando ele veio, mas eles terão a oportunidade de crer em Jesus como Messias na grande tribulação. Mas ainda hoje tem judeus se convertendo. Lá em Jerusalém existe a igreja messiânica, que é exatamente de judeus que se converteram a Cristo. Mas a nação, de um modo geral, eles ainda estão aguardando o nosso Messias, que nós acreditamos. E por isso que na grande tribulação, quando eles estiverem sendo perseguidos pelo anticristo, eles vão perceber que eles precisam de um socorro. Aí eles vão clamar pelo Messias, que é o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus virá no final da grande tribulação para salvar os judeus das mãos do anticristo. Está lá escrito no livro de Apocalipse. Interessante, irmãos, que a Bíblia, existe no islamismo a doutrina deles, e eles também aguardam o Messias dele. Os muçulmanos também aguardam o Messias dele. Mas o Messias do muçulmano chama Mahdi. E o profeta deles é Maomé. E o Jesus que você acredita, eles também acreditam. Mas não é o Jesus que morreu na cruz como Filho de Deus. É o Jesus, filho de Maria. E para eles, Jesus também vai vir. Mas vai ser subordinado ao Mahdi deles. E que o Jesus que virá, vai matar judeus e vai matar aqueles que eram do cristianismo. Tudo contrário. É tudo contrário. Então o Jesus deles é o falso profeta que nós chamamos na Bíblia. Mas o Jesus para eles vai atacar o falso profeta. Mas Jesus foi simplesmente o filho de Maria que não morreu na cruz, que na hora de morrer, Alá levou ele. Então eles acreditam sim, de Jesus como uma pessoa, como um profeta, mas que vai ser subordinado ao Messias deles. E a Bíblia fala tudo o contrário. O Messias que eles estão esperando é o anticristo, e o falso profeta que virá do meio de lá é aquele que vai promover a adoração ao anticristo. Está vendo a visão das coisas? Como é que é tudo invertido? A maneira de ver as coisas. Então quem crê corretamente, vê também corretamente. Então por isso nós precisamos de pedir a Deus para nos dar mais revelação da palavra, porque nós vamos ver as coisas com os olhos de Deus. Precisamos ter a visão ampliada das coisas do Senhor. Então esse assunto que eu estou falando para você aqui do Mahdi, eu já li esse livro uma vez e já estou na segunda vez lendo. Só para essas coisas ficarem mais enraizadas. A cada vez que eu leio, eu fico vendo como que o ensino é totalmente deturpado. Né? E não assusta não, né? E na grande tribulação, a religião que vai predominar é o islamismo mesmo. Porque o anticristo virá de lá, que nós acreditamos, do muçulmano. E você pode observar que na Europa, quem mora na Inglaterra sofre muito com a influência dos muçulmanos. Então, o que eles pregam sobre Jesus, isso que eu acabei de falar de você. É um profeta que será subordinado ao Mahdi, que é o Messias. É uma verdadeira confusão. Mas nós não esperamos pelo Mahdi, nós esperamos pelo Senhor Jesus. E nem estaremos aqui quando esse Mahdi estiver perseguindo os outros, né? Graças a Deus por isso. Então veja bem. Então qual foi a visão que Deus nos deu durante a pandemia? É para alcançar os incrédulos com a pregação do Evangelho da graça. Então você, irmãos, qual que é a sua mensagem? Não pode ser de condenação. O profeta do Novo Testamento não pode ser de condenação. O profeta do Novo Testamento é aquele que fala do amor de Deus. O profeta do Novo Testamento é aquele que fala três coisas: edifica as pessoas, constrói, consola e exorta. O que é exortar?
não é condenar. Exortar tem dois aspectos de exortar. Tem aquele exortar que você fala, irmão, esse caminho que você está indo não é um caminho bom, é o caminho da morte. Você não está condenando ele, você está ajudando o irmão. E tem aquela outra exortação também que é muito importante, é você falar que ela é pessoa amada por Deus, que ela é perdoada, que ela é justiça de Deus em Cristo. Então nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Então isso fala de visão ampliada. Como é que Deus me vê? Né? Então, mas Deus me vê um fracassado? Não, Deus me vê em Cristo uma pessoa vitoriosa. É isso que tem que ser. Tem problemas técnicos, mas eu vou falar para você, se a pessoa não caminhar com Cristo, ela não vai a lugar nenhum. A pessoa só chega no destino certo se ela olhar para Jesus. Então lá em Hebreus 12:2 fala, olhando para Jesus. Olhar para Jesus fala de visão, a sua visão tem que estar focada no Senhor Jesus. Então quando eu olho para Jesus, os problemas vêm, mas você caminha na direção. Porque veja bem, lá no livro de Salmos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pois é, mas também o Salmo termina assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Quer dizer, não é Deus que te mandou para o vale, mas Deus também está conosco no vale. Então Deus está conosco nas montanhas, mas está conosco também nos vales. Então significa que Deus está conosco naqueles momentos que a gente está sem nenhuma dificuldade, mas Deus está conosco também naquele momento de maiores dificuldades. Então nós precisamos ter essa visão de Deus. Agora o que acontece? Que é muito importante na nossa vida, é abrir o nosso coração para Deus. O que é abrir o coração para Deus? É contar tudo, entendeu? Quanto mais a gente for transparente para Deus, mais Ele virá o nosso socorro. Mas Deus nunca vem ao nosso socorro nos trazendo condenação, entendeu? Nos falando expressões desse tipo, toma vergonha nessa cara sua, né? Ele nunca vai falar isso conosco, entendeu? Agora, o que acontece? Ele pode nos dar sonhos, visões e palavras proféticas, mas às vezes pode ter momento que ele vem pessoalmente. O importante é que ele nunca nos desampara. Então às vezes tem dia que é um dia negro, não é? Todo mundo tem um dia mau, todos têm. Graças a Deus que não é todo dia, né? Todos os dias são de bênçãos. A Bíblia não fala que todos os dias são maus. A Bíblia fala que tem um dia mau, mas os seus dias são de bênçãos. Mas o dia que aquele dia mau vem, aí você fala, o Senhor está comigo, né? Eu estou no vale, mas o Senhor também está comigo no vale. Porque quando a pessoa está passando por uma tribulação, vem aqueles condenadores da lei e fala que ele está passando por tribulação, deve ser porque tem alguma coisa errada na vida dela. Aí essa pessoa está dando palavra de consolo? Não. Você está cada vez mais empurrando a pessoa para o fundo do abismo. Então esse não é o profeta do Novo Testamento. É aquele que vem, mas é para ajudar a pessoa a crescer, para dar uma palavra de fé na vida da pessoa, né? Que nós sejamos esses profetas de Deus do Novo Testamento, né, irmão? Temos palavra de graça para transmitir àqueles que nos ouvem, né? Então, enquanto muitos têm muita pressa em falar do juízo de Deus, eu não sei se você ouviu, mas durante essa pandemia mesmo aí, muitas pessoas estavam falando que era juízo de Deus. Aí deixava as pessoas mais assustadas ainda, mas não é juízo de Deus. O que nós precisamos entender é o seguinte, que há salvação e cura disponível de Deus para todo aquele que crê. Então nós vamos entender que há cura e salvação disponível para todo aquele que crê. Amém, irmãos? Mas veja bem, eu quero pegar o exemplo do apóstolo Pedro, que eu coloquei, nós estamos falando muito de visões, aí eu coloquei esse tema assim, fala assim comigo, removendo o preconceito com a visão de Pedro. Então nós vamos pegar o exemplo de Pedro, que Pedro teve uma visão, mas a visão que ele teve é para quebrar um preconceito dele. Então o que é preconceito? São aqueles conceitos que a gente forma antes. Quer dizer, você olha uma pessoa, você já estabelece algum conceito dela antes de conhecer a pessoa. Então isso é problema. Então eu queria falar, irmãos, nós não estamos falando que nós vamos entrar no novo ciclo de sinais e maravilhas. Então eu quero dizer para você o seguinte, olha, nós vamos conviver com pessoas de vários tipos. Então vamos dar um exemplo.
Às vezes pode chegar um homossexual e sentar aqui. Então ninguém vai sair do pé dele. O padrão de vida dele não é o padrão de vida bíblico. Mas o que é vencer o preconceito? Vencer o preconceito, quem é preconceituoso, o que faz? Se começar a ver que está vindo aqui no culto homossexuais demais e traficantes, muitas às vezes vão parar de vir. Por quê? São preconceituosos. Está formando um conceito daquela pessoa assim: se ele é desse tipo de vida e eu não sou do tipo de vida dela, eu vou me afastar dela. Por que eu estou dizendo isso? Porque Pedro também tinha preconceito. Qual que era o preconceito de Pedro? Pedro, ele era judeu. Então, ele se converteu a Cristo. Jesus foi embora. Mas no dia de Pentecostes, ele e mais os outros apóstolos foram batizados no Espírito Santo. Mas ele ainda não tinha rompido na mente dele, Tiago, que ele deveria conviver com outras pessoas que não eram judeus. Então, quem não é judeu na Bíblia, chama gentio. Então, nós não somos judeus, então nós somos o quê? Gentios. Só que nós somos gentios que fomos salvos pelo Senhor Jesus. Então, você pode observar que a igreja, na época dos apóstolos, tinha dois grupos de pessoas. Os primeiros a se converterem eram judeus. Então, no início da igreja, a igreja era composta por judeus. Mas à medida que o evangelho foi crescendo, começou também a aparecer outras pessoas se convertendo a Cristo que não eram judeus. Eles eram chamados de gentios. Então, judeu é judeu, gentio é todos aqueles que não são judeus. Então, se nós pegarmos o planeta Terra, nós podemos dividir o planeta Terra em dois grupos de pessoas: os judeus e os gentios. Todos aqueles que não são judeus são gentios. Agora, o judeu é salvo se aceitar Jesus como Salvador. O árabe é salvo se aceitar Jesus como Salvador. Então, todas as nações precisam aceitar a Cristo para ser salvos, para ter o seu Salvador, tanto judeus quanto gentios. Mas o apóstolo Pedro, como um judeu religioso que ele era, mesmo tendo aceitado a Cristo, ele não convivia com quem não era judeu. Sabe por que ele não convivia? Porque na mente dele, eles eram impuros. Não era judeu, era impuro. Inclusive, quando uma pessoa queria se converter ao judaísmo, ela tinha que passar pelo processo da circuncisão. Que ela estava dizendo o seguinte, que através da circuncisão, ela estava dizendo o seguinte: eu estou abraçando a religião do judaísmo. Mas ela tinha, mesmo sendo judeu, ela tinha que passar pela circuncisão para ser aceita no judaísmo. Então, para eles, quem não era do judaísmo era tudo pagão. Mas aí você vê, aí começou a vir o cristianismo, que é Cristo. Então, muitos judeus foram se convertendo, mas também muitos gentios foram se convertendo. Mas isso não foi logo no início. Então, Pedro tinha uma grande barreira. Qual foi a barreira? É ter que relacionar com quem não era judeu. É por isso que nós vamos pegar o exemplo dele que está lá em Atos capítulo 10, para a gente ver que Deus precisou de dar uma visão para Pedro, para poder quebrar esse preconceito dele de não relacionar com quem não era judeu. Amém? Então, abra sua Bíblia em Atos capítulo 10, e nós vamos pegar aí os versículos de 1 a 6. A hora nona. Então, a hora era dividida assim: de 6 da manhã até as 9 da manhã era a primeira hora do dia. De 9 da manhã até meio-dia era a segunda hora. Então, quando pegava de meio-dia até as 3, então às 3 horas começava a terceira hora. Então, você como é que seria? 6 horas da manhã começava a primeira hora. 9 horas da manhã, né? Aí até 9 horas da manhã a primeira. Mas quando chegava às 3 horas da tarde, era a terceira hora do dia. E quando chegava às 6 horas da tarde, finalizava o ciclo deles do dia, de começar às 6 da manhã até às 6 da tarde. Então, essa é a hora nona. Mas antes de falar do apóstolo Pedro, nós vamos falar da pessoa que ele deveria encontrar. Então, veja bem, a Bíblia começa falando
de um homem que não era judeu, mas que era um homem temente a Deus. Então, se ele não era judeu, o Senhor estava querendo que ele aceitasse Jesus como Salvador. Mas ao invés de começar com Pedro, a palavra de Deus começa contando a história desse homem que não era judeu, para depois chegar em Pedro. Então a Bíblia diz assim lá em Atos capítulo 10: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Agora, interessante que se você pegar essa palavra Cornélio, tem a ver com chifre, sabia? Cornélio tem a ver com chifre. Mas se você falar aqui no Brasil, né, assim, se falar chifrudo, só tem uma imagem errada da pessoa, não é? Pois é, mas Cornélio significa chifre. Mas você sabe o que quer dizer chifre na Bíblia? Poder. Chifre na Bíblia tem a ver com poder. Por isso que você tem visão no Apocalipse do poder com o chifre, porque o chifre fala de poder. Então não tem nada a ver com esse chifre negativo aí, que essas pessoas aí gostam. Eu nem vou ficar tocando esse assunto, né? Vocês já sabem o que eu quero dizer. Mas aqui significa o seguinte: é um homem que o nome dele tem um significado, tem a ver com chifre, mas fala de poder. Mas ele era um centurião, ele era um centurião da corte italiana, então ele não era judeu. Naquela época quem o comandava era o Império Romano, e ele era um homem responsável por um grupo de 100 soldados. Então ele era um homem respeitado. Então todos os exemplos que você vê na Bíblia de centurião, que tomava conta de um grupo de 100, você vai ver que tinham coisas boas relacionadas com essas pessoas. Então Cornélio, ele era um desses funcionários, ele era um homem italiano. Então ele não era judeu, ele era o quê? Gentio. Então para Pedro ir na casa dele, adiantava alguém falar assim: Pedro, Cornélio está te chamando para ir na casa dele para você pregar para ele. Bom, se Pedro considerava que ele não era judeu impuro, ele não conversava com ele, ele não iria nunca. Para ele ir, só se Deus desse uma visão para ele. Mas você vai ver no final da história, é nesse homem que Deus fala para ele ir. Mas primeiro Deus começa a contar aqui na palavra a respeito desse homem que não era judeu. É por isso que nós precisamos entender o seguinte: uma pessoa que não é crente, ela pode receber sonhos e visões de Deus, mas ela precisa de um crente para interpretar. Agora você que já é crente, você terá sonhos e visões e o próprio Deus vai te dar interpretação. Você não necessita de outro falar para você. Mas se o não crente tiver, ele precisa. E como o Cornélio era apenas um homem temente a Deus, e a Bíblia fala que ele morava em Cesareia. Então a cidade de Cesareia, olha para você ver, até a cidade é problema. A cidade de Cesareia, ela foi edificada na terra de Israel, mas em homenagem ao imperador César. Agora você vê, César era o imperador romano. O povo judeu não queria ser dominado por ninguém. Então pisar numa cidade dessa é o que ele menos queria. Porque era uma cidade que foi construída em homenagem ao imperador Augusto César, que era recebido em Roma como se fosse um deus, né? Pois era nessa cidade que aconteceu aí uma aparição de Deus para Cornélio. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Então o que nós aprendemos de Cornélio? Ele era um homem que tinha temor a Deus, mas ele não conhecia o caminho da salvação, ele não conhecia quem era Jesus. Ele com certeza sabia da morte de Cristo lá na cruz, né? Mas ele não tinha conhecimento da pessoa de Jesus como Salvador. Mas ele era um homem temente a Deus. Então significa que esse centurião, o que ele pudesse fazer para beneficiar os judeus, ele fazia. Porque os judeus, eles tinham sinagogas espalhadas no Império Romano para cultuar a Deus. Então com certeza esse centurião, ele era um homem também que de alguma maneira ele beneficiava os judeus. Ele não era um perseguidor de judeus, né? Então veja bem, e a Bíblia fala que ele fazia muitas esmolas, nós podemos chamar aqui de ofertas, e de contínuo orava a Deus. Então mesmo sendo ainda um crente, ele tinha o costume de orar a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, então durante cerca da hora 9. Então veja bem, ele teve uma visão. Ele estava orando. Quando você dorme, você tem sono. Mas você pode ter visão acordado, você pode ter visão quando está sonhando.
Mas nesse caso, ele estava orando e teve uma visão. Mas qual que é a visão que ele teve? Foi às 3 horas da tarde, que é a hora nona, 3 horas da tarde. Um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Aí a pessoa fica assustada. Ele vê numa visão um anjo que chama Cornélio. Este fixando nele os olhos, possuído de temor, com certeza. Na visão ele vê um anjo, e ele tem conhecimento dessas coisas, assustou. E ele perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então, se nós traduzirmos esmolas como ofertas, então nós queremos dizer o seguinte: não subiu como memória? Então eu estava aqui pensando, quando você está entregando suas ofertas também aqui com amor a Deus, isso sobe como memória diante dele. E se sobe como memória, uma hora Deus se lembra. Não é que ele esquece, não. É no sentido assim: agora esse negócio está diante de mim, eu vou trazer a recompensa para ele. Então isso não fica, todo domingo que você vem aqui e coloca uma oferta, pode ser um valor menorzinho, mas isso está ficando em memórias diante de Deus. Amém? Aí começou a falar para ele, agora, falou para ele: envia mensageiros a Jope. Olha, enquanto Cesareia significa separado, foi uma cidade edificada em homenagem ao imperador César, a cidade de Jope já significa uma cidade bonita, linda, que ficava na terra de Israel, ficava na beira-mar. E a distância de Cesareia até Jope era aproximadamente 63 quilômetros. Então, 63 quilômetros, daqui até lá na prefeitura de Patinga deve dar 75 quilômetros. Então você imagina que 63 quilômetros, até Valadares, até no centro da cidade, dá quanto? 48, tá? Então, imagina, você vai a pé de lá até Valadares, 48 quilômetros, né? Aí está faltando mais 15, né? Para você fechar os 63. Essa é a trajetória, porque eles foram a cavalo, naturalmente, né? Então demorou um pouco. Mas interessante que o anjo falou: pronto, você vai mandar mensageiros lá para Jope, hein? Qual foi a visão? O anjo apareceu: manda mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem um sobrenome Pedro. Ele falou: ainda falou em entrevista, hoje falou, ele está hospedado com Simão, na casa lá de Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então tinha um porto naquela cidade. Então significa que ele estava hospedado nessa casa à beira-mar. Então o anjo já falou: então você envia mensageiros, vai até lá. Mas ainda não tinha falado nada com Pedro. Entendeu? Só falou: fala. Mas qual é o problema? Você tem que chamar Pedro para vir pregar para você. Mas o anjo não queria ter pregado. Não receberam ordem de Deus para pregar o evangelho. Os anjos vão fazer um tipo de pregação, vai ser durante a grande tribulação. Lá que eles vão pregar. Mas a mensagem de pregar de salvação para os outros, Deus delegou para os homens. O muito que Deus pode fazer numa visão é falar para alguém te procurar. Mas não é o anjo que vai pregar para ele, é você. Porque o anjo poderia ter pregado para ele, poderia? Mas não, porque os anjos não foram chamados para pregar. Essa responsabilidade é dos homens. O que o anjo fez foi: vai lá, mas preste atenção. Você não ficaria honrado, não, se alguém chegasse perto de você e falasse assim: o anjo me apareceu essa noite lá na minha casa e mandou eu te procurar porque você tem palavras para me dizer. Né? Comigo ainda nunca aconteceu isso não, mas eu ficaria muito alegre. Né? E Pedro, com certeza, mudou a mente de Pedro. Mas Pedro precisava ter uma visão lá, está correto? Porque ele foi criado no judaísmo. Para ele, quem não era judeu era considerado impuro. Mas Deus quer nos ensinar com isso também. Sabe o que é? Se chegar um homossexual aqui, aí nós não podemos isolá-lo. Porque aos nossos olhos ele tem um padrão diferente, não tem? Pois é, mas aí que agora é o desafio, né? Então Deus também com essa palavra está querendo quebrar os nossos preconceitos, e não importa quem estiver aqui. E se nós estamos crendo que Deus vai fazer grandes coisas, vai até mais. E às vezes ele pode levar 5 meses para mudar aquele jeito de conversar. Mas ninguém pode afastar dele. Então tem que estar preparado para essas coisas.
é entrar um traficante, e mesmo depois que ele sai aqui, você tem notícia que ele está traficando ainda, mas enquanto ele estiver entrando aqui, mas não está vendendo droga, que está aqui para ouvir a palavra, você tem que ter paciência com ele. Pode ser na célula. Então você está observando que Deus precisa quebrar os nossos preconceitos para poder a gente conviver com as pessoas. Porque se você não conviver com as pessoas, você nunca vai ganhar elas para Cristo, né? Um dia eu fiquei satisfeito sexta-feira, que tem lá o pessoal que joga bola na sexta-feira, aí de vez em quando eu coloco lá uma mensagem lá no grupo, né? Que essa semana você tem o favor de Deus, né? Mas aí quando foi sexta-feira agora, uma pessoa me chamou e falou assim, ó, a gente estava programando uma hora de fazer uma surpresa, viu? E todo mundo lá no grupo. Aí eu vou ficar alegre mesmo. Aí vai levar também as esposas. Eu falei, então você me avisa mesmo, eu tenho cadeira lá. Mas eu já fiquei alegre mesmo, já estou ensaiando, ele vir, né? E se realmente eles virem com as esposas deles, só eles vão encher isso aqui. Mas é que eu falo o seguinte, mas se eu não estivesse indo lá toda sexta-feira, eu jamais iria ouvir uma coisa dessa. Agora, quando eu chego lá, eu não fico lá também, Tiago, com aquele moralista, né? Dando lição de moral nos outros. Eu chego lá, vou jogar minha bola, eu não fico lá com eles lá comendo alguma coisinha, porque eu tenho que estar aqui 7h30. Mas eles, toda sexta-feira, eles têm lá o grupo lá que de 3 em 3 pessoas compra as carnes do churrasco deles. E eu já falei com eles, me coloca no grupo, eu vejo que eu não fico. Não, mas você não fica, eu vou colocar, não coloco de jeito nenhum. Mas aí às vezes eu brinco com ele, eu faço o seguinte, a rodada de refrigerante deixa por minha conta. Ninguém me aceita. Entendeu? Não aceita. Aí eles só dão aquela risadinha. Aí eu falei, tudo bem, eu sei que é assim mesmo. Churrasco na minha casa vocês não vão, né? Porque o refrigerante eu garanto para vocês, né? Mas eu falo isso é para descontrair, porque eu não estou ali para condenar ninguém. Já pensou se eu ficasse ali dando lição de moral nos camaradas ali com cerveja, né? Eles iam querer um dia vir no culto aqui? Não, porque achar a gente um antipático, né? E nós não estamos aqui para causar antipatia em ninguém, nós não concordamos com as coisas do mundo, mas nós temos que conviver com as pessoas para atraí-las para o Senhor Jesus. Amém? Então veja bem, então ele recebeu uma visão. A visão foi que horas? Às 3 horas da tarde. Irmãos, a gente cada dia mais tem que amar a palavra de Deus. Você sabe que se ele não era judeu, o que estava essa visão mostrando? Que a salvação, ela veio para os judeus, mas veio também para quem não era judeu. A salvação é para todos. Essa visão vem mostrar isso, que a salvação é para todos. Ela começou com os judeus, porque Jesus, como homem, foi judeu. Então, começou lá, porque ele tinha que começar na própria nação dele. Mas não era para ficar lá, era para espalhar para o mundo todo, né? Então essa é a visão de Deus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a visão de Deus é para pregar, deve também ser a nossa visão, pregar para todos, não escolher para quem pregar, mas nós precisamos conviver com as pessoas para pregar, quebrar esses preconceitos, né? Quando eu falo preconceito, são essas pessoas que a sociedade rejeita, né? Se a sociedade rejeita, nós temos que nos aproximar para falar do amor de Deus para elas, porque nós temos que crer que Deus vai fazer coisas novas, e se Ele vai fazer coisas novas, nós vamos crescer muito também ganhando esse tipo de pessoas para Cristo. Agora, tem pessoas que não vão querer nos ouvir, então veja bem, nós não podemos ficar defendendo um partido político, mas tem aquelas pessoas que é de um partido político que é contra a Bíblia, mas lá no meio vai ter alguém ainda que vai clamar para ouvir uma verdade. Então não é porque ele é uma pessoa totalmente avessa às coisas de Deus, pela política, mas lá dentro pode ter alguém ainda que vai clamar. E ele ser resgatado lá de dentro. Agora vai ter um desse lado da política aí, que não gosta das coisas de Deus, que nunca vai clamar por uma palavra. Mas vai ter uns lá dentro que vão uma hora clamar, eu preciso do Senhor. Então porque ele é de um partido político totalmente avesso às coisas de Deus, nós não vamos dar a palavra para vamos. Por exemplo, o comunista é avesso às coisas de Deus, mas se lá no meio do comunista aparecer algum comunista falar, eu quero ouvir a palavra de Deus, então nós temos que pregar para esse comunista, porque nós cremos que muitos vão aceitar Jesus como Salvador, não importa o tipo de vida que está levando. Agora, se nós não tivermos a nossa mente quebrada, tipo de preconceitos, nós não vamos relacionar com essas pessoas.
né? Então, chega um mendigo aqui, nós não podemos sair, largar o mendigo sozinho ali e pular lá para outra fileira, entendeu? Mas pode acontecer isso, porque mendigos também precisam de ouvir a palavra de Deus, né? E depois, como convívio, as pessoas vão mudando o jeito de ser, mas no início vai dar trabalho, mas elas também precisam ouvir a palavra do Senhor. Então Pedro tinha um preconceito dele, que não era conversar com quem não era judeu, pregar só para judeu, que era a mentalidade dele. Apesar que Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mas isso ainda não tinha sido quebrado nele, ele não estava com essa disposição já para sair para pregar para todos. Por enquanto ele estava com a mente para pregar somente para judeus, né? Mas nesse dia Deus abriu. Por que Deus abriu as portas para quem não era judeu? E foi para o europeu, né? Foi aí. Mas interessante que você vai ver também que lá em Atos capítulo 8, antes desse fato, teve uma conversão de uma outra pessoa que não era judeu, era um etíope, que era um africano. Se converteu também a Cristo. Também você vai ver o exemplo do apóstolo Paulo, que era um judeu, que se converteu a Cristo. Então nós vimos 3 grupos de pessoas. O apóstolo Paulo, antes do capítulo 10, né? Você vai ver o apóstolo Paulo, que se converteu a Cristo, que era um judeu. Você vai ver o etíope, que era um africano, que se converteu a Cristo, que não era judeu. E agora você vai ver um europeu. Então significa que todas as nações foram contempladas por Cristo. Judeus, os europeus e os africanos. Mas todos esses 3 vieram dos filhos de Noé. Os povos do Oriente, incluindo os judeus e os árabes, vieram de Sem, de onde Abraão veio. Os povos africanos vieram de Cã, que era descendente de Noé, provavelmente de um relacionamento de Salomão com aquela rainha que foi visitar. Nasceu um etíope, que é o negro, que é descendente de Cã, que é filho de Noé. Aí chega em Jafé, outro filho de Noé, de onde descenderam os europeus. Então você vê que dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, vieram os judeus e os árabes, os povos do Oriente, vieram os povos do Ocidente, né? Os europeus, e também o próprio judeu ali se convertendo, e o africano que eu falei. Então Deus completou tudo, é para mostrar que a salvação é para todos. Amém? Mas interessante é que 3 horas da tarde foi a visão que ele teve, não é? Mas você sabe o que aconteceu 3 horas da tarde, numa sexta-feira? Foram as últimas palavras de Jesus: está consumado. Então, no mesmo horário que Jesus falou está consumado, é para mostrar o seguinte: a obra da salvação já está consumada, já está pronta. Agora tem uma obra em andamento. Qual que é uma obra em andamento? É de aumentar o corpo de Cristo. O que é aumentar o corpo de Cristo? É o número de pessoas que vão entrando para a igreja. Então, a obra já está consumada, mas existe uma obra que continua caminhando no crescimento, que é o número de pessoas crendo no Evangelho. Essa expansão está aumentando, tá? Então, nesse caso aqui, a obra já foi consumada, mas existe uma obra que está em expansão, é a obra de Cristo. E ela só cresce quando nós ganhamos mais pessoas para o Senhor Jesus. Amém? Então não podemos ter esses preconceitos, não. Pregar para todos aqueles que Deus nos deu a oportunidade para pregar. Amém? Mas às vezes não é fácil, né, irmão Silvanete? Às vezes Deus precisa quebrar preconceito na vida da pessoa. Às vezes tem pessoas que vão ter dificuldades mesmo para pregar para um homossexual, né? Então precisa de Deus quebrar esse preconceito. Então não podemos ter preconceito para pregar para ninguém, né? E que todos aqueles que Deus colocar na nossa frente, que nós tenhamos a visão de Deus com relação àquela pessoa. Então veja bem, lá em João capítulo 3,16, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Então significa que o amor de Deus é para todos, e Deus deseja a salvação de todos. E lá em Marcos 16,15 fala: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então, sem distinção de cor ou de raça. Então, irmãos, lá ali em Israel, ali, o que acontece? Você começa a ler as notícias de Israel, aí você vê muitos cristãos que aceitaram a Cristo,
que são judeus e também palestinos, que vivem ali próximos uns dos outros. Mas eles têm dificuldade, sabe, de conviver uns com os outros, os cristãos judeus com os cristãos palestinos. Mas já existe um movimento de modo a fazer com que os dois convivam juntos. Mesmo quando os dois já sendo cristãos, eles têm dificuldade no relacionamento. É porque as ideias que vão passando é de colocar um contra o outro. Então, mas as mesmas pessoas que vão lá em Israel, tem grupos evangélicos que vão visitar Israel, mas deixam de visitar uma área palestina porque é área de muçulmano. Entendeu? Aí é um preconceito. Só fica do lado de cá de Israel, por causa da promessa de Deus. Não, mas Jesus morreu tanto para judeus quanto para palestinos. Então não podemos ter essa discriminação. Então ele é um muçulmano, mas ele também precisa ouvir da palavra de Deus. Não é só evangelizar a nação de Israel, entendeu? Tem que evangelizar também os palestinos. Eles também precisam de Cristo e Cristo morreu por eles. Então, existem ainda esses preconceitos na vida, na mente de muitos evangélicos. Eles vão lá, mas não visitam aquela área. Então, a nossa mente tem que abrir, né? Nós estamos aqui para pregar para todos, amém? Porque a salvação, ela vem através de palavras. Você fala, a pessoa crê e a pessoa confessa com a boca. Mas precisa de um homem de Deus para transmitir, não precisa? De um homem e de uma mulher de Deus. Então, o anjo não vai pregar o evangelho. É aquilo que eu falei no início. Mas quando Deus... Se já pensou, irmão Lúcio, uma pessoa chegar e volta a repetir, né? Eu acho que você nem dormiria, né? Aquela noite. É uma pessoa chegar na sua casa às 6 horas da tarde e falar assim: o anjo me apareceu essa tarde e mandou ouvir aqui que você tem palavras para me dizer. Aí, irmão. Não dorme. Você vai dizer as palavras de vida eterna e depois você vai ficar pensando naquilo o tempo todo. Porque isso é coisa que não acontece toda hora. Né? Amém, irmãos? Então veja bem, irmãos. Então Cornélio, ele enviou lá 2 homens empregados dele, mas mandou também um soldado. Está certo que uma viagem de 63 quilômetros precisa de ter uma escolta, né? Porque o soldado é uma proteção para aquelas pessoas naquela viagem. Então, para quê? Para chamar Pedro. Mas até agora, Pedro não está sabendo de nada. Então, a visão foi hoje à tarde. Então, quando foi no outro dia de manhã, os 2 empregados mais o soldado montaram a cavalo e foram até Jope para chamar quem? Pedro. Então Pedro estava nessa cidade de Jope, que eu já falei que significa coisa linda, né? E ele também teve uma visão, agora precisou ter uma visão também. É por isso que a visão de Pedro foi para quebrar o preconceito dele. Então vamos avançar agora lá em Atos capítulo 10, verso 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta. Hora sexta é meio-dia. Então o que significa? Como é que Deus foi planejando? Hora do almoço, não é? Então Pedro subiu lá para o terraço. Foi orar. Enquanto o pessoal estava preparando o quê? A alimentação. Então ele subiu, movido pelo Espírito, para ir orar na hora do almoço. Né? Então enquanto estava se preparando, meio-dia, ele subiu para orar. Então o objetivo dele foi só simplesmente para orar. Mas aí o que acontece? Ele teve uma visão. Aí eu quero ler para você. Estando com fome, é lógico, né? Quis comer. Mas enquanto ele preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então ele teve uma visão. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Então qual foi a visão? De um lençol segurado pelas 4 pontas, estendido, descendo do céu até a terra. Contudo, toda sorte, contendo, né? Toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então sabe o que está acontecendo? A visão, ele estava com fome, não estava? Então ele teve a visão de animal para comer. Mas todos aqueles animais que ele viu eram impuros na alimentação deles.
Então nenhum daquele animal ele podia comer, como judeu ele era. Então fazia parte da dieta proibir esse tipo de alimentação. Então Deus fez questão de colocar animais que para ele eram impuros. Mas você observou? O símbolo é animal, mas Deus queria falar a respeito de pessoas. O animal foi apenas para mostrar para ele que aqueles animais eram impuros. Então ia chegar alguém que aos olhos de Pedro também era impuro, que não era judeu. Então o que Deus queria clarear para ele é o seguinte: o que você ia fazer com esses animais, você vai ter que fazer com esse homem. Mas até agora ele não estava entendendo a visão. Mas o que ele percebeu foi animais impuros. Mas o que eu falei para você, mas os animais ali na verdade estavam querendo apontar para o homem chamado Cornélio, no sentido de impureza. Então, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. Olha a voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas ele, como um bom judeu, né, ele replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Então, a princípio ele teve resistência, teve? Mas aí veio a voz pela segunda vez e falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido do céu. Então quantas vezes teve a visão? 3. Mas o que Deus falou para ele? Aquilo que eu purifico, você não se torna comum. Então aqueles animais, se eu falei que eles são puros, agora você pode comer. Mas Deus não estava querendo, não é que ele comer a carne. O que estava mostrando agora é o seguinte: ele terá agora uma própria orientação, que o homem que é considerado impuro é para ele seguir. Agora, se ele não tivesse essa visão, ele jamais ia seguir aquele homem. E olha que a visão repetiu quantas vezes? 3. Pois é, mas o número 3 tem um significado na Bíblia. O número 3 ele significa algo, uma mensagem perfeita, como o número 7 é perfeito, mas também é algo completo. Da mesma maneira que o 7 é perfeito, o número 3 aqui é para dizer uma mensagem completa. Por exemplo, quando Moisés levantou o tabernáculo, tinha 3 partes: o átrio, que é o lado de fora, a parte de dentro, que é o santuário, e o lugar mais íntimo, que é o santo dos santos. Deus também ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é composto de corpo, alma e espírito, né? No templo tinham 3 elementos: prata, ouro e bronze. Então, porque a prata, ouro e bronze é porque a obra é completa. O bronze fala da condenação, a prata fala da obra da redenção, e o ouro aponta para a natureza de Deus. Então o número 3 ele tem significado. Ele é algo completo, como é o número 7. Então apareceu 3 vezes. Mas também você precisa entender que o apóstolo Pedro pegou Jesus quantas vezes? 3. Mas Jesus perguntou para ele quantas vezes? 3. Você me ama? Então quer dizer que aquele número 3 na cabeça de Pedro, ele nunca esquecia ele. Porque Jesus perguntou para ele quantas vezes tu me amas? 3. Mas não é para condenar, é para reforçar a verdade que ele amava ao Senhor Jesus. Então, depois que aconteceu tudo isso, vou adiantar aqui quanto o nosso tempo. Romanos 10. Atos capítulo 10, eu quero o versículo aqui. Eu tenho 10 minutos aqui no tempo, tá? Então veja bem, eu falei que ele teve a visão 3 vezes. Aí agora vamos no versículo 17 aqui, olha. Enquanto Pedro estava perplexo sobre o significado daquela visão, ele mesmo tendo 3 vezes, ele estava assim, né? O que quer dizer isso? Ele teve a visão, mas ele não estava sabendo relacionar o que aquela visão queria dizer para ele. Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, de sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, quer dizer, Pedro estava lá: o que essa visão quer dizer, né? Disse-lhe o Espírito. Aí o que o Espírito falou para ele? Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles
nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu, aqui buscais, aqui viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então o versículo 22 fala: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou e partiu com eles. Versículo 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Então significa que quando ele chegou na casa de Cornélio, Cornélio já estava esperando com toda a família e seus amigos íntimos. Então Cornélio só não estava com a família que ele esperando Pedro, estava também com seus amigos íntimos. Então significa o seguinte: as pessoas que nós convivemos com elas, nós temos que ter preocupação de estar convidando também para ouvir a palavra de Deus, seja no culto, seja na célula, porque Cornélio teve esse espírito de chamar seus amigos, né? Então o que mais a gente pode ajudar a pessoa, das oportunidades nossas, é convidá-las também para ouvir a palavra do Senhor, né? É o mesmo espírito de Cornélio. Então veja bem, mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, ele estava ali. Aí ele falou assim: por que razão me mandou chamar? Ele perguntou para Cornélio. Aí respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa. Ele contou a história, né? A hora 9 da oração, e esse que se apresentou diante de mim, um varão, que é o anjo, né? E falou assim. Aí ele falou com Pedro: tudo isso. Aí no final ele fala assim no versículo 33, que o anjo falou para ele: portanto, sem demora. Aí já é Cornélio falando para ele, né? Ó, mandei te chamar e fizeste bem em vir, né? Falou com Pedro. Agora nós estamos aqui, prontos para te ouvir. Estou pronto para te ouvir. Aí Pedro, o que Pedro vai falar, né? Aí a Bíblia diz assim no verso 34: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Quebrou a barreira dele. Ele só pensava em pregar para judeu. Aí foi na casa de um homem judeu. Mas ele levou com ele alguns irmãos também, como testemunha, né? Então, em outros lugares você vai ver que ele levou 6 irmãos com ele, para poder ser testemunho do que está acontecendo. Por que isso? Porque os outros apóstolos que não tinham esse costume de pregar também, iam querer saber dele. Que história é essa que você tem que pregar na casa de judeu e era judeu? E mais para frente, Pedro foi chamado mesmo para dar explicações sobre essas coisas. E Pedro deu a explicação todinha para eles. E eles deram graças a Deus, porque a salvação também chegou para aqueles que não eram judeus, né? Mas aí a Bíblia fala que, pelo contrário, aí Pedro começa a falar: em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo e aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia, e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu entre os mortos. E nos mandou pregar ao povo. Quando ele fala povo, ele ainda está pensando só em judeu, né? E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele que foi constituído por Deus, juiz de vivos e dos mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho. Todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Ele está contando para ele o tipo da mensagem. Ainda Pedro falar dessas coisas, de remissão de pecado, de respeito de Jesus, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre eles e eles falaram livres, nem batizaram. No dia de Pentecostes, os apóstolos foram batizados no Espírito Santo e falaram livres. Depois eles começaram a pregar, não foi? E lá na pregação, os judeus, aqueles que creram, se batizaram. Agora esse daqui, antes de batizar, o coração dele encheu tanto de saber que os pecados eram perdoados,
que começaram a falar em línguas. Aí Pedro falou, né? Como que eu posso recusar batizar essas pessoas que receberam o Espírito como nós? E batizou Cornélio e toda a sua família, e com certeza também os amigos íntimos que estavam lá. Então você vê, foi quebrado um preconceito na mente de Pedro por uma visão que ele teve. Então isso não é à toa, significa que muitos preconceitos que nós temos, eu já falei no início, precisa também de Deus quebrar. Eu tenho dificuldade para pregar para tipos de pessoas, então que Deus possa tirar de mim, que eu preciso ter uma visão clara de Deus, que eu preciso pregar para todos, porque todos carecem da salvação. Lá em Romanos 3:23 fala, né, que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Porque todos são pecadores, todo mundo nasce pecador. E só é salvo aquele que se considera um pecador. Uma pessoa que está lá na cadeia presa pelos crimes que cometeu, se ela lá na cadeia não reconhecer que pecou, ela nunca vai ser salva. Agora, se lá na cadeia ela reconhecer que roubou mesmo, que pecou e que precisa de um salvador, ela vai continuar presa para cumprir as penas, talvez vai ser reduzida, mas salva ela vai ser. Mas se ela nunca reconhecer que é um pecador, ela nunca será salva. Então todos precisam reconhecer que são pecadores. Agora, depois que nós reconhecemos que somos pecadores, que nós somos salvos, aí eu já não sou pecador mais, eu sou justo. Amém. Mas antes todos são pecadores. Mas quando eu falo que nós não somos pecadores mais, não é que nós não temos pecado, é que os nossos pecados já foram todos perdoados. Que nós somos justificados em Cristo Jesus. Amém? De sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo. E em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então nós somos embaixadores, né? Nós temos uma mensagem para transmitir. E o coração de Jesus é esse, lá em Mateus 9:36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então o nosso coração tem que ser assim. Enquanto o mundo está em trevas, nós não devemos nos alegrar com as trevas do mundo. Nós devemos, como luz, tirar as pessoas das trevas. Não é naquela reação seguinte, eu estou salvo, então o resto que se dane. Não. Nós somos chamados para ser luz e sal na terra. Assim como Jesus tem compaixão das pessoas, que nós possamos também ter essa compaixão. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, para concluir, ele diz o seguinte, que é vontade de Deus que todos sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Então a palavra de hoje tem que ser o quê? Para Deus remover todo o preconceito da nossa vida que nos impede de levar o Evangelho para as pessoas, não importa que pessoa é. Agora, nós precisamos nos relacionar, então nós não podemos isolar. Agora, o que o diabo prega? Isolamento. Porque o isolamento é para afastar as pessoas. Mas a mensagem de Deus não é nós nos isolarmos. Nós temos que nos relacionar com as pessoas. Mas relacionar vai levar uma vida de santidade. Você não precisa ficar ali dando uma lição de moral nas pessoas. Mas você não precisa conversar as mesmas coisas ruins que ela conversa. Você só não pode se contaminar. Mas você não se isola. Mas você pode junto ser separado. Separado é não deixar ser influenciado. Mas isolado jamais. Então você está observando, a pandemia já vai fazer um ano, né? Eles ainda ficam esse negócio de isolamento até hoje. Misericórdia. Você está entendendo? Né? Mas graças a Deus que a igreja está aqui para orar, para acabar com essa pandemia. Amém. Deus dá um jeito de mandar esse vírus embora antes de todo mundo ser vacinado. Porque vacina também, você não tem vacina para 200 milhões de pessoas em menos de 4 meses não, que é muita dose que tem que, entendeu? Agora você vai ficar até junho, Deus se me livre. Então nós devemos orar o seguinte, que Deus acaba com essa pandemia e que venha a vacina aí, que toma vacina, quem quiser tomar, quem não quiser também não toma, ser livre para tomar, livre também para não tomar, né? Mas nós queremos que esse negócio vá embora, independente de vacina. Amém, em nome de Jesus. Mas nós não podemos viver isolado. É verdade. Né? Porque o isolamento, você não ouve notícias, mas muitas pessoas já se suicidaram nesse período da pandemia por causa do isolamento. Elas foram para um estado de depressão muito alto, né? E nós estamos aqui para transmitir o amor de Deus, mas vencendo o preconceito. Então Pedro não quebrou os preconceitos, mas precisou de uma visão, né? Mas quando Pedro chega lá na casa lá do Cornélio, sabe o que Cornélio fez? Ajoelhou. E Pedro, não, eu sou homem como você, levanta.
Mas, gente, prestem atenção. Cornélio não entendia nada das coisas de Deus. Um anjo aparece para ele, manda chamar Pedro. A atitude dele foi de ajoelhar mesmo, de reconhecer, viu, uma coisa muito importante. Porque ele não tinha conhecimento de que podia ajoelhar diante de ninguém. Mas uma pessoa fala que um anjo aparece para ele, manda chamar fulano vem, prega para ele, glória! batizar no Espírito Santo, que camarada é esse, né? Não. É perigoso até querer endeusar a pessoa, né? Mas ele foi ensinado que pode ser adorado somente o Senhor. Jesus. E convidou ele para levantar. Amém. Mas ele venceu o preconceito. Amém. Glória a O Senhor Deus. possa também, né, tirar todo o preconceito da nossa mente. Em nome de que nós Jesus. possamos pregar o Evangelho e que também nós possamos ter visões, né, irmãos? Amém, Visões meu de Deus. Deus. Às vezes você pode estar lá na sua casa lá e Deus te dá uma visão que você deveria estar em tal lugar para pregar. Não. É glorioso. É glória demais. E quando Deus dá a visão, o negócio é porque tem algo para acontecer aqui, Amém. né? Então vai ser muito bom esse ano nós experimentarmos visões e sonhos da parte De de Deus. Deus. Isso vai Em edificar nome muito de a nossa vida, Jesus. né? Amém? Amém. Vamos ficar em pé, que a gente está encerrando.